Fábio, conta pra gente da sua experiência com o Zico, cara. Pô, eu sei mais ou menos o que aconteceu, mas conta como é que você conheceu o Zico, como é que as coisas andaram. Eu sei que tu foi lá falar japonês um pouquinho. Rapaz, então, eu comecei no Flamengo em 93, né? Fiquei em 94 também. E aí, no segundo semestre de 94, o Zico vem fazer uma artroscopia no Brasil. O Zico jogava ainda no Japão? Jogava no Kashima. Jogava no Kashima. Era o último ano dele no Kashima. Em 94. E aí, eu não vou saber precisar exatamente se foi setembro, outubro, mas foi quase chegando no final do ano, porque quando ele retornou, tinham poucos jogos para ele fazer ainda. E aí, o doutor Giuseppe Taranto, que era... Doutor Taranto. Doutor Taranto. Tá dando onde, filho? Aqui? Doutor Giuseppe Taranto. Aí não tava no matar agora, doutor. E o doutor Ronco, eles falaram pro Zico, pô, vem, fica aí com a gente te acompanha, a gente tá com o fisioterapeuta agora. E eu cuidei dele, acabava os treinamentos, a gente fazia o tratamento com ele de manhã e de tarde. E aí, nisso, ele foi evoluindo de forma impressionante, cara. Ele em 20 dias, é impressionante o profissionalismo que ele, aos 41 anos de idade, último ano de carreira, lá no Japão, ele se tratou, se cuidou. Então ele ia de manhã e de tarde, sem faltar. Em 20 dias ele estava pronto. Nesse caminho aí dos 20 dias, a gente ficou conversando algumas vezes, né? E aí, nesse bate-papo, eu nunca percebi nada. Eu ganhei uma fita VHS do primeiro ano dele, autografada, que eu tenho até hoje. Mas nessa conversa eu nunca imaginei que pudesse surgir um convite, né? Na verdade, eu fui surpreendido depois. Eu acho que até que foi o Cantarelli, se eu não me engano, que também foi para lá depois de ser treinador de goleiro, que comentou comigo que ele estava gostando de mim e que estava com uma ideia de levar um fisioterapeuta para o Japão, porque ele queria levar também esse conhecimento para o Japão. Olha a visão dele, entendeu? Já querer levar para o Japão o que já dava certo aqui, estava começando a dar certo aqui. Ele já queria levar para lá. E aí, em 95, eu vou para o Japão. O Kashima vem fazer a pré-temporada aqui, em fevereiro. Eu fico no Flamengo até 31 de janeiro, faço a pré-temporada, né? Nessa época, foi o Vanderlei que estava chegando no Flamengo. Caraca, foi a época do Vanderlei e Romário, não foi ele isso? Estava chegando no Flamengo, fiquei até 31 para passar todo o serviço para o fisioterapeuta que ia me substituir, e aí, dia 2, tive um dia de férias, dia 1º de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, o Kashima chega e a gente faz a pré-temporada dele toda aqui. E aí eu fui pro Japão e fiquei lá. E, pô, foi incrível por tudo. Eu tá saindo do Brasil, eu tá sendo o primeiro fisioterapeuta lá no Kashima. Né? Era no Kashima ou brasileiro no Japão? Olha, brasileiro também não vou saber te precisar completamente, não. Talvez tenha sido. Mas pra que é? Pra que é? Primeiro fisioterapeuta brasileiro no Japão? Pode ser, não posso... Tá falando antes. Em 2000, o Gambosaka não tinha. Ele foi em 94, 95. Ele com certeza foi o primeiro. Pô, e pegou o Kashima, que ainda não era... O campeonato ainda não era profissional no Japão. Ele estava começando... Porque o Zico falou isso pra gente, que ele foi lá pra profissionalizar o futebol no Japão. Foi, ele... pô, e não era, ele falou que jogava em campos com... Essa fita que ele me deu, eu assisti já assisti algumas vezes. Você olha assim, você não imagina que o futebol japonês, em alguns anos depois, ia se transformar no que se transformou. E pra tu chegar lá, não sei se tu falava inglês, mas mesmo se falasse, fluente, pra tu chegar no Japão, porque eu tenho alguns amigos que trabalharam lá, que trabalham lá, é difícil hoje, imagina em 94, pra você conseguir... Não, assim... Nem é você se adaptar, é adaptar os caras à tua forma de trabalhar, né, cara? Então, é melhor quem vai pra lá aprender o japonês. Nem que seja aquele japonês dona Armênia, né? A gente fala, mas dá pra você aprender. Por que isso? Porque o inglês, até hoje, né? Ele não é... Eu tenho amigos agora mesmo que ficaram lá um mês e voltaram em férias e às vezes fica mais difícil porque eles têm muito estrangeirismo, eles têm as palavras que eles pegam do inglês e adaptam para o japonês,
né? E adaptam na maneira que eles falam. Eu não sabia. Ou a gente faz também. A gente adapta. Então, Entendi. essa adaptação que eles fazem, às vezes é melhor você aprender logo como é, né? Entendi. E aí eu fui me esforçando, e como o Zico foi para lá, e tinha ido outros, né? Outros jogadores, E o clube em si, ele já falava, muitos jogadores já sabiam falar português, algumas coisas em português. E eu fui entrando com o intérprete ajudando no início, e acabou que depois de 6 meses eu já estava até saindo, comprando coisa no mercado. Arigatô, sayonara pra todo mundo? Não, eu conseguia falar algumas coisas. Conseguia. Eu li... Uma coisa que o pessoal não fala, mas foneticamente o japonês é mais fácil pra gente aprender do que o inglês. Porque foneticamente a gente fala as mesmas sílabas. Ka, ke, ki... Mamãe, mimomu, isso é mais fácil. E assim, deu para começar a aprender a falar, e eu preferia, porque tem uma escrita lá que é o katakana, que são os pauzinhos mais simples, que é para o estrangeiro. Então eu leio e escrevo katakana. Pô, que isso? Aprendi lá. São 3 alfabetos lá: katakana, hiragana e o kanji. E o kanji. O hiragana é mais difícil para mim, e o kanji. Mas dá para você ler tranquilamente, só que você tem que adaptar a forma. Por exemplo, lá em Encontro Consonantal, o Leonardo jogava lá. O Léo estava lá nessa época? Léo e Jorginho. Jorginho foi comigo, que hoje é treinador. Sim, Jorginho a gente foi juntos também. Então a gente foi juntos. E, por exemplo, o Jorginho não pode ter Jorginho, tem que entrar um U. Então, e não é Jó, é Jó. Então fica Jorudinho. Leonardo não pode ter o RD, tem que entrar um U. E o L tem som de R, então ficava Leonardo. Que isso, cara? Eu achei mais um Pix, mais uma aula agora. Eu achei interessante lá que tem coisas que, por exemplo, o cara que estava no ensino médio japonês não sabia o que estava escrito. Você só conhecia algumas letras no nível universitário. Porque o alfabeto, juntando os 3, são 2.500 símbolos. 2.500 letras. E às vezes estudava e falava assim, eu não sei o que está escrito. Aí tinha que passar para o outro, para o cara falar o que estava escrito. E todas as palavras, não só nomes, né? Mas todas as palavras que eles trazem do inglês, por exemplo, eles colocam... Então, por exemplo, eles chamavam de Clubhouse. Seria Clubhouse, que é o CT. Sim. O CL não se pronuncia. Então tinha que botar um U. Seria... E o L tem som de R. Isso. E o B mudo não existe, tem que botar um U. Então ficava Curabo House. Então não era melhor você aprender Curabo House do que Clubhouse, que é CT, que é melhor ainda com Curabo House. É melhor mesmo, é verdade. Mais simples. É mais simples, então foi por aí. Eu fui uma vez comprar um negócio que era double. Aí o double não tem. Aí bota Daburu. Então eu via Daburu, ou single é Xinguru. Então é Xinguru ou Daburu. É melhor do que o single simples. Não, verdade. A gente cortava o caminho. Depois que eu comprei uma opção de coisa para estudar, e ficava estudando, lia, falava igual a Dona Armênia, mas me entendia. E a gente conseguia. Não, e nesses lugares, o local, ele valoriza quando ele vê que tu tá se esforçando para falar. Muito. Eles são muito. Mas não é só no Japão, não. Pô. O Muito. Japão, o alemão, esses países esses países de cultura forte, Sim. eles valorizam muito. Uma coisa que eles sempre fazem, né? Quando vai chegar uma pessoa nova, você vai lá para jogar, ou a comissão, na primeira semana eles levam você num restaurante, né? E o legal é você escolher um restaurante japonês. Que aí... Entendi. Mas é porque eles percebem que você está inserido, o restaurante japonês dele não é igual nós aqui. Você acha que vai chegar lá, porra, vou pro gourmet. Monte de fritura. Tem nada a ver. Porra, primeiro que Hot Philadelphia não tem lá. Hot Philadelphia não tem lá. Exatamente. Não tem Hot Philadelphia? Que porra é essa? Foi inventado por mexicanos na Califórnia. Olha isso. Não é? Então, assim, não é igual. Se você vai pegar lá um sushi, aqui você conta o arroz. Não, tem tanto arroz aqui. Lá é mais... Entendi. É mais unidinho. É o Goha. Pô, que bom que você se adaptou bem, né, cara? Me adaptei bem. E participei do primeiro título deles em 96. Tem essa honra, tem uma placa lá
em casa, que ele deu para... O Zico já tinha parado. Tinha parado. Ele parou em 94. Em 95, quando eu fui para lá, ele já era diretor. Pô, e quem tava no time? Léo? O Léo tava no time? Léo tava lá, Carlos Alberto Santos. Pô, Carlos Alberto Santos, que é grande. Alcindo foi Alcindo quando? já não estava mais no Kashima. Já tinha saído. Já tinha, não sei se ele estava no outro clube, se era o Sapporo, se era o Consadole Sapporo, uma coisa assim, ou Frontale, não lembro qual era exatamente. Mas ele não estava no Kashima mais.